escolheu esse texto para a leitura devocional hoje pela manhã, que foi Mateus capítulo 9, Mateus 9, de 1 a 13, mas ele começou do 9 a 13, né, irmã Denilson? Mas vamos começar aqui agora, por enquanto, do 1 a 8. Mateus, para os que estão em casa, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Do verso 1 ao verso 8. Tá bom? Vocês que estão em casa. Viu, Jota? Abra sua Bíblia aí. Que nos diz aqui a palavra de Deus. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxera um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema, ele está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoado te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ler. Agradecemos, Senhor, também pelos cânticos, ó Pai, que foram entoados aqui em Teu louvor, Senhor. Agradecemos também, meu Pai, porque o Senhor, pela Sua grande misericórdia, tem tido um cuidado especial com a Tua igreja, Deus, aqui neste lugar. E muitos outros lugares, conforme nós temos notícia, Deus, que o Senhor está protegendo, está guardando, está livrando os teus servos, porque o Senhor ainda quer que nós continuemos pregando a tua santa palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Pedimos que o Senhor cure, ó Deus, as enfermidades no meio do teu povo, Pai, aqueles que ainda estão doentes. Pedimos pela irmã Terezinha, ó Deus, dê força a ela, dê saúde, dê ânimo, para que ela possa continuar firme nos teus santos caminhos. Pedimos também pela irmã Nina, pela irmã Helenilce, pela Nandiara, e por muitos outros, Pai, que se encontram enfermos. Pai, visita-os, e dando, ó Deus, a graça da libertação dessas enfermidades. Pois nós pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados, estamos diante de um texto maravilhoso da palavra do nosso Deus. Aqui nesse texto da palavra de Deus, em Mateus capítulo 9, de 1 a 13, nós temos aqui a história de dois homens que foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus. Um foi levado à presença do Senhor por outras pessoas. É importante notarmos aqui, irmãos, um deles
foi levado por outras pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E ele foi salvo. Que bênção! Aqui tem muitas pessoas que alguém as trouxera para a igreja, e eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo, receberam a graça da salvação através do poder do sangue de Cristo. Estão firmes. Muitos deles, muitos dos irmãos que estão aqui. Me lembro ali do irmão Marcos, a irmã Flávia, o Bosco, né? Estudava com o Bosco, fazendo faculdade com o Bosco convidou. E ele chegou aqui, né? Estive ali e falei, rapaz, que bênção, a visita do nosso amigo Marcos. Mas ele, ouvindo a palavra, entendendo que o amor de Deus pela sua vida, ele e sua esposa, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e nós temos a honra e a alegria de tê-los como nosso irmão, ou nossos irmãos em Cristo. E assim como aconteceu com o irmão Marcos, e a irmã Flávia, aconteceu com muitos outros aqui, que alguém os trouxe aos pés de Cristo, para a sua igreja. E eles ouviram, se converteram, e passaram agora a trazer outros também. Aqui então, irmãos, nós vemos aqui esse homem que foi levado aos pés do Senhor Jesus Cristo. O outro, o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dele. O outro, o Senhor Jesus Cristo, Mateus, o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dele e também o salvou. Eu entendo, meus amados, vocês que estão em casa, aonde vocês estiverem neste momento, eu entendo que o Senhor Jesus Cristo está indo ao encontro de vocês também através da sua palavra. A mensagem do Senhor está entrando na sua casa, como já falamos, até mesmo lá em Portugal, em outros lugares, em São Paulo e muitos outros lugares, que estão assistindo o culto conosco. Entendemos que o Senhor Jesus Cristo está indo ao seu encontro. E o Senhor abriu essa janela, essa porta, para que também a sua graça te alcançasse e você fosse salvo, aqueles que ainda não são, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, irmãos! Que bênção! Então, amados, como já falamos, temos testemunho, aliás, exato, tem um testemunho dessas duas pessoas que foram alcançados pela graça de Deus, salvos pela misericórdia do Senhor. Nós estamos começando aqui pelo o primeiro, que está no capítulo, no versículo 1 e 2. Fico entendendo, amados, que não dá para entender como pessoas podem perder oportunidade tão maravilhosa como essas. Eu não sei como pessoas podem perder, rejeitar o amor de Deus. Que quando Deus nos dá a graça de ouvir a sua palavra de uma maneira tão clara, tão simples assim. Quando lemos a palavra de Deus, vemos que o Senhor Deus fala de uma maneira assim, de uma maneira que todos podem entender. Tem muitos que dizem, eu leio a Bíblia e não entendo. Leio a Bíblia e não entendo. Aí nós temos que ter também ver que o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é que nos ilumina. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós entendemos tudo, porque o Espírito de Deus nos faz entender os preceitos santos da sua palavra.
Por isso é que é necessário aceitar Cristo. Porque quando nós aceitamos o Senhor, Ele nos dá do seu Espírito Santo. Ele nos sela, nos batiza com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito de sabedoria, de santidade, que nos guia em todos os preceitos santos do nosso Deus. Como eu estava falando, não sei como pode pessoas perder uma oportunidade tão grande e tão maravilhosa como esta. Vemos aqui que aqueles homens estavam, pelo menos um deles, diante de uma grande multidão. E a salvação chegou a um deles. Deus abriu a porta da graça para todos. E eles rejeitaram e ainda criticavam aquele que acreditavam, que aceitavam, que seguiam os passos do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 1 de Mateus, nos fala que, já falamos aqui, que aquele homem paralítico foi levado aos pés do Senhor Jesus Cristo. E versículo 2 diz: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Que bênção! Esta, meus amados, é a maior de todas as bênçãos. Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Porque, meus amados, esta foi a razão pela qual Deus enviou seu Filho amado ao mundo. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Esta foi a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, enviou seu Filho ao mundo para buscar e salvar os perdidos. Tem muitas pessoas que estão preocupados só com a cura física. Tem muitas pessoas que estão preocupadas só com a cura física e não estão nem aí com o destino eterno da sua alma. Muitos dão tudo que têm muitas vezes e faz o maior esforço possível para receber uma cura física. É claro, meus amados, que todos nós desejamos esta bênção, claro. É claro que sim. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou aqui, então, mas não estão nem aí para a cura da alma, nem aí. O Senhor Jesus Cristo curou primeiro o mal que era o mais perigoso. Presta atenção. O Senhor Jesus Cristo, está tendo problema aí, filho? O Senhor Jesus Cristo curou primeiro o mal que era mais perigoso, o pecado, que leva à morte espiritual, à condenação eterna, o afastamento eterno da presença de Deus. Olha aqui, não é verdade? Né, Maldete? O Senhor Jesus Cristo curou primeiro o mal que era mais perigoso. Estou repetindo. O pecado que leva à morte espiritual, à morte da alma,
a condenação eterna, o afastamento eterno de Deus. Esse foi o motivo, como já falamos, que ele veio aqui. Ele veio ao mundo para nos salvar. Quando aquelas pessoas levaram aqueles homens levaram aquele paralítico diante do Senhor, eles esperavam simplesmente a cura física. Verdade ou não é? Né, Júnior? A cura física. Mas o Senhor Jesus Cristo estava preocupado com a cura da alma, a salvação eterna daquele homem. Então ele disse: perdoado te são os teus pecados. Que bênção! Olha aqui, irmãos. Perdoados te são os teus pecados. Depois veio a cura física. Disse Jesus. Então, mas quando ele curou, perdoou o pecado daquele homem, os escribas não entenderam. Começou a murmurar. Começaram a murmurar. E disseram: este homem está blasfemando contra Deus. Não falou Deus, mas é exatamente o pensamento deles. Porque ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Por isso ele está blasfemando. E o Senhor Jesus Cristo, que é onisciente, que sonda os nossos pensamentos, que sonda os nossos corações, por isso temos que ter muito cuidado, porque nós estamos diante de um Deus onisciente. O Senhor Deus disse, no versículo 5, disse Jesus: pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Disse o Senhor Jesus. Aqui, meus amados, o Senhor Jesus queria que eles entendessem que a cura espiritual, o perdão dos pecados, só Deus pode fazer, e ele, sendo filho de Deus, podia fazer. Só ele pode perdoar através do sangue de Cristo, sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, pode perdoar pecado. Só ele. Cura física, Deus pode, mas tem muitos outros meios que Deus pode usar para nos curar. Pode usar os médicos, e através dos médicos, os medicamentos que Deus deixou, a inteligência, a sabedoria e também a matéria-prima para que esses medicamentos fossem feitos, fabricados. Deus pode nos curar através dessas coisas. Mas também Ele pode curar pessoalmente. Ele tem poder para curar a alma e também o corpo. Não é verdade? Tem poder para curar a alma e também o corpo. Por isso ele disse aqui, no versículo 5, qual é mais fácil? Dizer, levanta-te e anda, ou perdoar os teus pecados? Levantar, curar, como já falamos, o corpo, o físico. Eu falei há pouco tempo que Deus poderia usar outros métodos, mas, como ele disse, qual é o mais fácil? Dizer, perdoar os pecados, porque só Deus, eu estou repetindo, tem poder, meus amados, para perdoar os pecados. Se alguém está falando para você, através de uma confissão, eu te perdoo
em relação, se tratando da vida eterna, se tratando da vida espiritual, não acredite nisto. Porque só Deus, através de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, Deus pode perdoar. Mas ele confirmou aqui: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa, mostrando ali que ele estava revestido do poder dos céus, porque ele é Deus, Filho de Deus, Deus o Filho. Que bênção, meus amados. Por este motivo, nós devemos confiar. Falamos quarta-feira passada. Devemos orar ao Senhor, como diz lá em Hebreus, semana passada falamos também. Chegar diante dele com confiança, com a nossa fé firmada no seu poder, sabendo que ele pode também curar nossas enfermidades. E quando oramos, nós oramos com certeza que Deus vai agir poderosamente em nossas vidas, se for da vontade dele. E nós vimos aqui que o homem levantou imediatamente e foi para a sua casa. E aí então, no versículo 9, conforme o irmão já leu pela manhã, que nós na escola dominical, versículo 9: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, amado, como já falamos, Jesus foi ao encontro de Mateus. Depois de curar aquele homem, de salvar a sua alma, de mostrar para os escribas e fariseus, saduceus, aquele povo incrédulo, o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, ele passou dali adiante, como diz aqui. Encontrou-se um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Que bênção nós vemos aqui. O apóstolo Mateus agora descreve aqui como foi o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo e como, pela graça de Deus, ele foi, a porta da graça, a porta dos céus foi aberta a ele. Ele estava trabalhando na coletoria, que aqui no nosso país é Receita Federal, então a CEFIM. Aqui no estado é CEFIM. Federal, Receita, Madenilson e Irmanira conhece bem. São contadores ali, eles entendem. Receita Federal. E ele estava ali, eu fico pensando, irmãos, aquele homem tinha uma grande responsabilidade. Ele era contratado pelas leis romanas para receber impostos dos judeus, para mandar para o Império Romano. E ele estava sentado no seu escritório da Receita, e o Senhor Jesus Cristo passou, vendo ele ali assentado, se aproximou dele e disse: segue-me. Eu fico pensando, irmãos, essa atitude. Mateus levantou-se
e seguiu a Jesus Cristo. Não fala na Bíblia que ele ficou ali arrumando papéis, anotando, fazendo anotações e tal. Não. Fala que quando a palavra de Deus entrou no seu coração através do Senhor Jesus Cristo, ele se levantou e seguiu a Cristo. Irmãos, ainda hoje não é diferente, não. Todos nós, quando ouvimos a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da pregação, e o Senhor Deus falou aos nossos corações, quando ouvimos o convite de Deus através do pregador, quem é que quer aceitar a Cristo como Salvador nesta noite? Quando eu ouvi essa mensagem, este convite, eu levantei do lugar em que eu estava, vi à frente e disse ao pastor: pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, quero ser um servo de Deus, quero andar nos caminhos do meu Deus. Faz quase 60 anos que eu estou andando com o Senhor. A mesma coisa aconteceu com o irmão Adenilson ali, com o Igor, com todos os nossos amados irmãos aqui. A mesma coisa. Às vezes nós ficamos pensando aqui sobre a atitude de Mateus. Como falamos, ele estava trabalhando ali no seu trabalho, na coletoria. O Senhor Jesus disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Comigo não foi diferente. Quando o Senhor Jesus Cristo falou no meu coração, e assim todos aqui poderão dar o mesmo testemunho, não deu para suportar. O convite de Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele muda a nossa mente, muda o nosso coração, transforma a nossa vida, faz uma metamorfose introspectiva, e o seu convite é irresistível. Verdade ou não é, irmãos? Irresistível. Eu aceitei. Segui a Cristo. Quase 60 anos. E cada dia me sinto mais devedor. E como se nada estivesse fazendo para o meu Deus. De tanto que Ele é grandioso e maravilhoso e tem cuidado da minha vida e da vida de todos nós. Mateus não ficou questionando com que vou sustentar minha família, o que eu posso falar para as autoridades as quais me contrataram. Não. Se levantou, seguiu ao Senhor Jesus Cristo, e ele descreve aqui a sua conversão, o seu chamado, de uma maneira simples. Apenas ouviu o convite, ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, se levantou, seguiu, e passou a ser um vaso de honra, uma grande bênção, que até hoje nós somos abençoados por Deus, através dos seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, que ouvem a voz do Senhor, que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que entende o chamado de Deus e recebe a Ele, passa também a ser uma bênção na sua casa, para sua família, no trabalho, na faculdade, no colégio, aonde ele estiver, para os seus vizinhos, porque a sua vida foi transformada. Foi dado a ele o poder de ser chamado filho de Deus. Foi dado a ele a garantia que ele vai para os céus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida,
E se alguém está com Cristo, ele está no caminho para os céus. Que bênção, irmãos. Esse assunto, se nós formos seguir ali, nós vamos ver, na continuidade aqui, do versículo 9 até o 13, algumas coisas muito importantes, das quais o Senhor Jesus Cristo, naquela conversa que ele teve com Mateus e depois com os... Eu vou seguir um pouquinho, que estou preocupado com o tempo, né? Mas eu vou seguir aqui um pouquinho, meus amados que estão em casa, os irmãos estão aqui. Eu estou olhando, agora eu trouxe um relógio aqui, que eu tenho que trocar aquele dali. Eu estou vendo aqui no meu relógio que falta 5 para as 9. Não é verdade? Por esse motivo, eu estava saltando alguns pontos aqui, eu vou saltar assim, que eu não quero cansar os irmãos. Mas então, irmãos, olhando ali, que os fariseus começaram também a criticar ao Senhor Jesus Cristo, porque Mateus, assim que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele quis fazer ali uma despedida para os seus amigos, fez um almoço, um jantar, um banquete na sua casa, e chegou ali os publicanos, os fiscais, cobradores de impostos. Muitos deles chegaram, mas também junto com eles veio aqueles que os fariseus consideravam de pecadores. E o Senhor Jesus sentou ali, pode ver na palavra, do versículo 9 até o 13, e o Senhor Jesus sentado ali com os seus discípulos, estava ali os publicanos, cobradores de impostos, que era considerado como ladrões para o padrão dos judeus, dos fariseus. Estavam ali os pecadores, na sua visão. E eles começaram a criticar: como pode esse aqui comer junto com os publicanos e pecadores? Como? É inaceitável. É inaceitável isto. Se ele é santo, se ele se diz filho de Deus, se ele se manifesta curando, perdoando pecados, como Deus, e agora está aqui no meio dos pecadores, no meio dos publicanos. Nós vimos aqui, irmãos, eu vou voltar aqui, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que foi muito, na sua sabedoria infinita, na autoridade de Filho de Deus. Vê o que ele disse, versículo 11: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqueles fariseus que também eram pecadores, mas na sua visão eles eram pessoas santas. Mas eu me lembro, irmãos, lembra quando eles levaram aquela mulher, foi pega em flagrante de adultério, e falaram para o Senhor Jesus, falou com o Senhor Jesus: olha, essa mulher foi pega agora no próprio ato adulterando. A lei de Moisés manda que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor Jesus, resumindo, o Senhor Jesus disse a eles: aqueles que não tiverem pecado, lembra? Seja o primeiro a lançar pedra. E o Senhor Jesus começou escrevendo no chão ali. Quando levantou o rosto, não tinha mais ninguém, porque os fariseus, saduceus, escribas, que se julgavam santos, naquele momento que o Senhor Jesus Cristo falou na autoridade de Deus, eles sentiram que todos eram pecadores, e todos saíram.
Então, mas para eles, pecadores eram fariseus, eram os cobradores de impostos e os mais pecadores que ali estavam. E Jesus disse que é exatamente isto que ele veio fazer a este mundo: buscar e salvar os perdidos. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, como ele acabou de dizer aqui. E este foi, como já iniciamos na pregação, o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, para nos salvar. Todos nós, pecadores, perdidos, longe de Deus, afastados da sua presença, e Ele nos trouxe para perto de si, e pela graça, nos deu o poder de serem chamados hoje filhos de Deus, remidos e salvos pelo seu sangue. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, abra suas Bíblias em casa, meus amados. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz aqui a palavra de Deus: pelo que despojando-vos de toda a impiedade, de toda a impureza, e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Assim como o Senhor Jesus Cristo, no poder da palavra, disse àquele homem: levanta, os teus pecados estão perdoados. Ainda hoje, no poder da palavra de Deus, Ele continua também salvando a todos que se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo. É o que diz aqui. Olha aqui que bênção, pelo que despojando, sabe, se despindo de toda a impureza deste mundo, de todo vestígio do mal, de toda a aparência do mal, recebei, aqui está, precisa receber a palavra de Deus, crer e receber a palavra do Senhor com mansidão, a palavra em vós implantada ou enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Como já falamos, assim como o Senhor Jesus Cristo salvou e curou aquele paralítico, a sua palavra continua salvando poderosamente a todos os que ouvem crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. A todos. Não importa o seu pecado, não importa as suas transgressões, não importa a vida que você leva. Se você está ouvindo a palavra de Deus, se o Espírito Santo do Senhor está falando no teu coração, como já falamos no início, que aqueles homens levou aquele paralítico aos pés de Cristo para ele ser salvo. Mas o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro de Mateus e o salvou também. Ele está indo ao teu encontro nesta noite, meu amado, aonde você estiver, através da pregação da sua palavra. E aqui diz: se você ouvir e crer nessa palavra, essa palavra poderosamente poderá transformar a tua vida, como ele transformou a minha. Romanos capítulo, eu estou indo agora para o final, Romanos capítulo, que é muito conhecido de todos nós, mas aqui sempre eu trago essa palavra que eu acho muito importante. Romanos capítulo 16, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus só terá ação na tua vida para salvar a tua alma, se você crer. Ela agirá poderosamente, te perdoando, transformando a tua vida, te salvando. 1 João capítulo 5, versículo 13. 1 João 5, 13. Temos só mais um texto.
1 João capítulo 5, versículo 13, nós vemos aqui o que o Senhor Jesus, Deus está nos falando aqui na sua palavra. 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Está vendo? Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Este sim, que crê no poder do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, recebe dele a graça da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Aqui o Senhor Deus está falando da maneira, através da sua palavra, de uma maneira tão clara, que não tem como nós rejeitar a graça de Deus que nos vem através dos seus ensinamentos. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Que bênção, amados. Toda obra é feita por Deus. O que depende de nós é apenas crer, confiar, entender que o Senhor Deus nos ama, e nos ama ao ponto de desejar que nós estejamos com Ele no reino da glória. Que bênção. Mas, para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, que rejeitam a sua palavra, que rejeitam a sua graça e misericórdia, aqui em Oséias, lá no Velho Testamento, ali, antes de Amós, depois de Daniel, vem Oséias. Oséias, o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6, o Senhor Deus diz aqui na sua palavra, para aquele que rejeita a graça de Deus. Ele disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está vendo? Aquele que rejeita a palavra de Deus, conhecimento do Senhor, ele disse, eu também te rejeitarei. Esse é o perigo, meus amados. A primeira parte aqui. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aí está. Para aqueles que aceitam, que creem, que recebem a Cristo, ele disse, serás salvos. Mas aquele que rejeita, também será rejeitado por Deus. Falamos no início que muitos querem chegar a Cristo, a Deus, apenas para receber uma cura. Aqueles homens levaram o paralítico apenas para ser curado. Foi surpreendido com uma coisa maravilhosa, que foi a salvação dele. Perdoados estão os teus pecados. Meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus complete em nossos corações, através da sua santa palavra, e que possamos sermos sempre gratos a Ele, porque Ele nos alcançou e nos salvou, porque nós acreditamos na sua santa palavra. Graças a Deus. Você também, meu amigo,
que estão conosco.